O nome de Deus seja sempre louvado. Vamos dar início a este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Antes de iniciar, irmãos, quero aqui deixar a saudação do nosso ancião irmão Jean. Ele precisou ficar ausente por conta de uma viagem e pediu para que eu atendesse esse culto no lugar dele. Não sei se os irmãos vão gostar, mas foi o que o Senhor preparou nesta tarde. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos iniciar com o cântico número 9. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que todos nós possamos viver junto do Senhor, né, irmãos? Como diz o hino, quero viver contigo, Senhor. Como é bom estar na presença de Deus, né? Que Deus possa abençoar
a vida de cada um de vocês que estão nos assistindo pela internet. O Senhor preparou de estar aqui diante da tua presença nesta tarde, e que o Senhor possa falar comigo e com a tua vida, e que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos cantar mais um hino, o hino 57. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Deus maravilhoso. Irmandade que está nos assistindo pela internet, que vocês possam nessa tarde colocar os pedidos de orações para que a gente possa orar a Deus, para que Deus possa atender a minha e a sua necessidade. Eu não sei qual o tamanho da sua dor, eu não sei qual o tamanho da sua preocupação, eu não sei o que te aflige nesta tarde, eu não sei o que está tirando a tua paz, que está te deixando abatido, angustiado, nervoso, mas nós cremos que se juntos dobrarmos os nossos joelhos, se nós orarmos a Deus, pedimos misericórdia para o Senhor está presente para atender a minha e a sua petição. Nós vamos cantar mais um hino nesta tarde, e após o hino nós vamos orar, e nós cremos que as nossas orações chegarão ao trono de Deus. Amém? Vamos cantar o hino número 4 para orarmos a Deus. Amém?
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Neste momento, irmãos, nós cremos que vocês já colocaram seus pedidos de oração pela live. Vocês confiaram no Senhor. E nós cremos, irmãos, que se cada um que aí está nos assistindo, se você tiver condições de ficar de joelhos, amém. Se não tiver, amém. Mas que todos nós possamos orar a Deus, clamar ao Senhor, para que as nossas petições sejam atendidas. O Senhor é poderoso para fazer um milagre ainda hoje na minha e na sua vida. Se nós crermos na palavra do Senhor, se nós confiarmos, orarmos com fé, com amor, com firmeza, o Senhor é poderoso para fazer um milagre, irmãos, na minha e na sua vida. O mesmo Deus do passado que operava, que curava os enfermos, que curava os coxos, que curou a mulher do fluxo de sangue, o Senhor que concedeu o filho para Ana, o Senhor que atendeu as preces daquele povo do passado, é o mesmo Deus de hoje, irmãos, que pode atender a minha e a sua necessidade. Eu não sei qual o tamanho da sua aflição, eu não sei qual o tamanho da sua dor, eu não consigo mensurar, mas o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que está aqui, é o Deus que está aí na sua casa, é o Deus que está aí no seu trabalho, é o Deus que está no seu carro agora, é o Deus que está na onde você estiver, Ele está com você. Então, se você colocar o seu firmamento nele, se você crer, o Senhor é poderoso para fazer uma obra na minha e na sua vida nesta tarde. Que todos nós, juntos de joelhos, possam orar a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bondoso Deus e eterno Pai, que estais nos céus e na terra, Senhor, nesta tarde, colocamos em Tuas mãos, Senhor, cada pedido de oração que foram apresentados, Senhor. Ó Deus, eu não conheço a dor, não conheço o tamanho, Senhor, da causa. Eu não sei, Senhor, o que os Teus filhos estão passando, ó Pai. Mas de uma coisa eu tenho a certeza, Senhor, que o Senhor, Pai amado, conhece cada um. O Senhor conhece o tamanho da dor. O Senhor conhece, Deus querido, Pai amado, por qual caminho, Senhor, essas pessoas devem seguir, ó Pai. Ó Deus, que nesta tarde o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor. Vai tirando toda angústia, vai tirando toda tristeza, vai tirando toda dor, vai tirando todo o mal, Senhor. Ó Deus, que a solidão acabe, Senhor, que a dor acabe, Senhor. Meu Deus, se nesta tarde tem alguém, Senhor, com princípio de depressão, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa visitá-lo, Senhor, que o Senhor possa tirar, Senhor, ó Deus, todo esse mal da vida dos teus filhos, Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, têm, Senhor, tirado as suas vidas, ó Pai, por conta da depressão. Quantas pessoas, ó Deus, ainda não te conhecem, ó Pai. Quantas pessoas, ó Deus, precisam de um milagre, ó Pai. Meu Deus, nesta tarde, Senhor, vai de encontro a cada necessidade, Senhor. Seja ela, Senhor, sentimental, seja ela, Senhor, espiritual, seja ela, Senhor, material, meu Deus.
Ó Deus, vai de encontro a essas causas, ó Pai. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, quantas pessoas desempregadas neste momento, Senhor, quantos estão nos assistindo e clamando, Senhor, neste momento por uma porta de emprego. Oh meu Deus, entra com providência, Senhor, aqueles que já enviaram seus currículos, ó Pai, aqueles que estão aguardando uma resposta, ó Pai, oh meu Deus, abra portas e comportas, Senhor, para a tua igreja, Senhor, livra-os desse cativeiro, Senhor, oh meu Deus, Senhor, nesta tarde, quantos, ó Deus, estão, Senhor, sentindo dor neste momento, quantos estão clamando para cessar essa dor, ó Pai, quantos estão pedindo por misericórdia, Deus, ó meu Pai, entra com providência, Senhor, por pura misericórdia, Senhor, visita essas pessoas nesta tarde, Senhor, cessa a dor dos seus filhos, ó Pai, talvez, ó Deus, nós nem merecemos, ó Pai, talvez, Deus querido, somos ingratos contigo, ó Pai, mas nós sabemos que a tua misericórdia dura para sempre, ó Pai, e em nome de Jesus Cristo, Senhor, cuida da tua igreja, cuida do teu povo nesta tarde, ó Deus. Papai querido, também coloca em tuas mãos, Senhor, a vida do nosso irmão ancião, Jean, que está em viagem, Senhor, que o Senhor possa guardá-lo, ó Pai, que o Senhor possa cuidar dele, Senhor, aonde ele estiver, ó Pai, e porque, Deus querido, Senhor, estou aqui a pedido do servo de Deus, ó Pai, e eu não poderia negar, porque o teu filho tem trabalhado na sua obra, tem cuidado, Deus querido, da tua igreja, Senhor, tem, Senhor, pregado o evangelho, e que o Senhor possa continuar abençoando a vida do teu filho. Papai querido, nesta tarde, te pedimos que o Senhor envie dos céus a tua palavra, que ela venha falar comigo, venha falar com a tua igreja, Senhor, que cada um de nós possamos sair daqui abençoados, que cada um de nós possamos colocar em nossos corações essa palavra, que ela seja carregada por todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Esteja conosco, Senhor, nesta tarde, ó Pai, continue nos abençoando, Senhor, e que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, e que cada um de nós possamos ser somente um instrumento em tuas mãos, Senhor, e que tudo, Deus querido, que sair da nossa boca, Senhor, não seja da carne, mas sim do Espírito Santo guiado por ti, Senhor. Meu Deus, nesta tarde tudo isso te pedimos, ó Pai, não por merecimento, ó Pai, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, vamos cantar mais um hino. O hino 119. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se fores tentado, não deve ceder. Resista ao pecado até o vencer. Que cada um de nós possamos ser resistente ao mal, para que Deus possa nos abençoar. E que cada dia da minha e da sua vida possamos estar mais presente com Deus, para que o inimigo venha fugir das nossas vidas. Amém? Agora, irmãos, vamos passar algum recado para a igreja. Temos aqui, irmãos, glória a Deus, aleluia. Eu vou primeiro passar um recado para a Irmandade aqui da Igreja do Carrão. Nós temos cultos em Carrão às quartas-feiras e ao sábado às 19h30. E as lives são nos mesmos dias, porém às 14 horas. E quem atende lá, né, é o irmão Jean, que eu estou substituindo ele hoje, né, por questão de viagem. E o endereço da igreja, irmãos, fica na zona leste de São Paulo, na rua Otávio Vasco do Nascimento, número 390, Vila Carrão, Parque Maria Luísa. Fica próximo da esquina da Avenida Aricanduva com a Avenida Itaquera. Então, irmão, você que é da zona leste e você tem vontade de conhecer as nossas igrejas, ali na Vila do Carrão tem a igreja que o irmão Jean atende. Então, se você tem vontade de assistir um culto presencialmente, você pode estar indo até esse endereço que eu acabei de citar aqui, porque o irmão Jean é uma pessoa muito abençoada. Eu tenho certeza que ele vai receber vocês com muito carinho, com muito amor, com muita alegria, e vocês vão gostar. É uma igrejinha bem pequenininha, mas tem um coração enorme. Então, podem ir que vocês vão gostar. Amém? Também temos aqui, irmãos, os nossos cultos presenciais aqui da igreja de Alphaville, que são todos os domingos às 10 horas e às 18h30. Terças-feiras às 14 horas, quarta-feiras às 20 horas e sábado às 10 horas, somente o culto das irmãs. Você, mulher, que tem vontade aí de participar deste culto, todos os sábados às 10 horas da manhã, as irmãs estão aqui pregando a palavra de Deus. É uma grande oportunidade que a nossa igreja dá para as mulheres, e elas têm feito muito bem. Elas têm falado de Deus de uma forma tremenda. E elas têm alcançado muitas vidas. Então, você que ainda não conheceu, está aqui a possibilidade de poder vir aqui em Alphaville, no 18 de Forte, na Avenida Ômega 365, para congregar junto das irmãs. Amém? E também, a partir de agosto, todos os sábados às 20 horas, teremos os cultos de jovens. Esse culto já se iniciou nesse mês. O irmão Léo que está apresentando este culto, mas a princípio está sendo somente online. Mas a partir do mês de agosto, do dia 7, a partir do dia 7, que é o primeiro sábado de agosto, esse culto não somente vai ser online, mas também presencial. Então você, jovem, que tem vontade de ouvir a palavra de Deus, tem vontade de estar mais próximo de Deus, aqui está uma oportunidade. É um culto um pouco diferente, é um culto que os irmãos trazem violão, trazem outros tipos de instrumento, fala de uma forma diferente, na linguagem mais do jovem. Então, se você tem vontade, não perca essa oportunidade. Venha aqui na igreja a partir de agosto, às 20 horas, todos os sábados. Todos nós estaremos aqui para receber os irmãos. Amém? E os nossos cultos online são de segunda a sexta-feira, às 14 e às 20 horas, sábado às 10 horas, às 14 e às 20 horas,
que é o culto de jovens, e domingo às 10 horas, às 14 e às 18h30. Também temos aqui, nessa igreja, todas as segunda-feiras, às 19 horas, oração. E, irmãos, atualmente está vindo algumas irmãs. E eu gostaria de dizer para os irmãos que esse dia específico, essa segunda-feira, ela foi preparada para toda a irmandade que tem o desejo de orar ao Senhor. É somente 1 hora, é das 19 até as 20 horas. A igreja está aberta para receber os irmãos. E por que a gente abriu esse momento de oração? Porque às vezes a gente está em casa, aí tem o esposo, tem os filhos, tem os irmãos, algum parente. Então às vezes a gente acaba não tendo tempo para se concentrar, pegar um cantinho e ficar orando ao Senhor. Então esta é a oportunidade, porque aqui estão todos na mesma comunhão. E você chega aqui às 19 horas, você já não precisa nem falar com ninguém, você chega, ajoelha, faz a sua oração, clama ao Senhor, busca pela sua vida, pela vida de um irmão, pela vida de um ente querido, e faz a sua oração. Deu 8 horas, você vai embora, missão cumprida, e você sai daqui renovado, sai daqui renovada. Então esta é a oportunidade, irmãos. Se puderem, venha às segunda-feiras, às 19 horas, orar, buscar a Deus, que as portas estão abertas para toda irmandade. Amém? Também temos aqui, todos os domingos, às 8 horas da manhã, aula de música. Você que tem vontade de tocar um instrumento, nós damos essa oportunidade para vocês. Não é cobrado nada, temos os instrutores aqui da nossa igreja que vai ajudar você, vai te ensinar, tem um prazer de ensinar a música, tem um prazer de estar com os irmãos. Então, todos os domingos, às 8 horas da manhã, está aqui o irmão André, o irmão Samuel, o nosso irmão Eduardo, o irmão Léo. Todos esses irmãos estão preparados para ensinar a vocês a tocar um instrumento. Se você não tiver instrumento, fique em paz, irmão. Venha, a gente ensina e Deus prepara o instrumento. Mas primeiro tem que dar o primeiro passo. Então, estamos aqui para receber os irmãos. Se você tem vontade de tocar, ou se você já toca e está um pouco enferrujado, você pode vir e que aqui você vai voltar a tocar e vai ser feliz. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E também, todo o primeiro domingo do mês, às 16 horas, tem o ensaio de orquestra. E todo o segundo do mês, temos aqui a Santa Ceia do Senhor, que é às 10 horas e às 18h30. E também, na segunda terça-feira, às 14 horas, também temos a Santa Ceia do Senhor. Amém? Irmãos, agora vou falar aqui um pouquinho sobre a nossa mesa do amor. Nós temos aqui na nossa igreja uma mesinha preparada, e nós colocamos o nome de Mesa do Amor, né? Por que mesa do amor, né, irmãos? É óbvio, né? Porque é uma mesa onde a gente recebe os alimentos que a Irmandade doam para a igreja. E com muito amor, com muito carinho, a gente prepara várias cestas básicas e vamos aí entregando para aqueles que necessitam. Nós não olhamos placas de igreja, não olhamos qual é a crença do irmão, mas nós olhamos a necessidade. Aquele que tem necessidade e aquele que o Senhor coloca em nosso coração, que nós vamos precisar levar o alimento, a igreja leva, irmãos. Então, eu quero pedir encarecidamente para os irmãos, quando vocês vierem para o culto, do ladinho da sua Bíblia, coloca lá 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma lata de óleo, qualquer alimento que você vê que o Senhor colocou no seu coração, se ponha do lado da Bíblia, aí na hora do culto você vem e traz para a igreja. Às vezes a pessoa fica tímida, fica com receio de trazer
um quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Irmãos, se cada um que vier congregar, se cada um que entrar por essas portas e trazer 1 quilo de alimento, juntando toda a irmandade, todos os cultos em um mês, com certeza vamos ter alimento aí para atender a necessidade de várias famílias. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa dar condições para que cada um de vocês consiga aí trazer alimento para a igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Também temos a loja do Fundo Bíblico, que se você tem vontade de comprar um inário, comprar um inário de canto, um inário em dó, em si, um inário em mi, um inário de organista, temos véu, temos Bíblias. Ó, o Bruno está aqui me ajudando aqui, porque às vezes dá um branco, irmãos, mas o Bruno tá esperto, o Bruno aqui está para ajudar. E o Bruno, de vez em quando, ele, Marcos, isso, aquilo, tá certo. Então, se você tem vontade de comprar um desses materiais que eu citei, é só você entrar no site, no loja.ccacristã.org.br. Lá você vai ver as variedades de produtos que temos para oferecer à Irmandade. Amém? Por esta parte, Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém. Vamos agora tocar mais um hino, cantar mais um hino da palavra, que é o hino 308. Que o Senhor possa mandar do céu a palavra. Jesus, que o Senhor possa enviar do céu a palavra
Deus seja louvado. Vamos aguardar a palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Enquanto o Senhor preparou a palavra no primeiro livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Enquanto o irmão prepara lá, quero falar para a Irmandade aqui. Irmãos, o Bruno vai colocar aqui no visor aqui o número da nossa conta. Eu gostaria de passar esse recado para a Irmandade. Nós temos uma obra no bairro do Limão, que a princípio precisamos dar uma parada, mas nós cremos que com a ajuda da Irmandade, com a dedicação dos irmãos, nós consigamos novamente retomar esta obra. Então você, irmão, que está nos assistindo pela internet, você que tem um desejo de contribuir para a obra de Deus, nós temos aqui nossos dados bancários, que é o Banco Bradesco 237, agência 1382, a conta corrente é 037 5530, dígito 4. Temos também a chave Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. E nós temos aqui também os nossos telefones. Se algum irmão tem dificuldade em fazer um depósito pela chave Pix ou pela própria conta corrente da igreja, nós temos o telefone aqui que é o 4326-9615 e o 4326-9402. Temos também o WhatsApp que é o 95458-2124. Então, irmãos, se o irmão pode fazer uma oferta, se o irmão pode estar contribuindo para a obra, nós, irmãos, agradecemos de coração, porque toda oferta que vocês contribuem, irmãos, essas ofertas voltam para a obra, tanto para reformas de igreja, para compra de alimentos, para cuidar da parte administrativa da igreja. Então, todo o dinheiro retorna para a obra. E se você tem o desejo de ofertar, se você sentiu no coração de fazer uma doação para a casa de Deus, o Senhor há de te abençoar, porque não sou eu, não é o nosso ancião irmão Rodrigo, não é o nosso ancião irmão N, não é os outros anciãos que vão te devolver essa bênção que você está fazendo para a casa do Senhor, mas é o próprio Deus, não é uma troca, mas o Senhor reconhece aqueles que abençoam a obra de coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra do Senhor. Está no livro de Jonas, capítulo 1. Amém, Bruno? Bom, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Somente até aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Irmandade, Jonas era alguém que já conhecia o Senhor. E sua missão era ir à cidade de Nínive e falar sobre aquilo que o Senhor colocou para ele. Porque aquela cidade, ela estava corrompida. Aquele povo
estava totalmente corrompido. E Jonas, por ser um profeta de Deus, o Senhor falou com ele. O Senhor pediu para que ele fizesse essa missão, de falar com aquele povo. Mas, irmãos, o Senhor colocou essa palavra em meu coração nesta tarde, e o Senhor veio perguntar para mim e para você: você tem feito aquilo que eu coloquei em seu coração nesta tarde? Você tem ido pelos caminhos que eu pedi para que você vá? Você tem confiado em mim? Diz o Senhor nesta tarde. E voltando aqui na palavra, Jonas recebeu essa missão. Mas Jonas resolveu se desviar dos caminhos que o Senhor tinha colocado sobre a vida dele. E o que Jonas fez? Jonas, não querendo atender à vontade de Deus, Jonas foge, meus irmãos. Jonas foi por outra direção. Jonas resolveu comprar uma passagem de barco para uma outra cidade, para um outro lugar. Jonas resolveu ir por outro caminho e comprou uma passagem para Tarsis. Ele viu aqueles marinheiros ali, aquela embarcação, comprou a passagem e resolveu embarcar para outro lugar. E quantas das vezes, meu irmão, minha irmã, o Senhor coloca algo em nossas vidas, o Senhor coloca algo para que a gente possa fazer, mas por desobediência, resolvemos seguir um outro caminho. Resolvemos partir para outra forma. E o Senhor está a todo tempo. Faça a minha vontade, que eu te ajudarei. Meus irmãos, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe aonde eu estou. Ele conhece o meu coração. Ele sabe aonde você está. Ele conhece o teu coração. E Ele sabe qual é o melhor caminho que eu e que você tem que seguir. Mas Jonas procurou ir por outro caminho. Jonas pegou aquela embarcação, foi lá, entrou no barco e se alojou em algum lugar daquele barco. E de repente, irmãos, no meio da viagem, ele se depara com uma grande tempestade. E aqueles marinheiros, desesperados, começam a clamar aos seus deuses, começam a pedir misericórdia, pedir que aquela tempestade se acalme. Mas, infelizmente, eles não tiveram sucesso. Então, irmãos, aqueles marinheiros já começaram a temer ao Deus de Jonas, começaram a se preocupar. E chegou um momento que eles começaram a jogar
tudo que tinha naquela embarcação, começaram a jogar, tirar peso para ver se cessava aquela situação, mas não conseguiram. Então, eles perceberam que algo estava errado, que algo estava diferente. E ali, eles estavam todos juntos e desceram até o fundo do navio e se depararam com Jonas dormindo. E ali, eu creio que eles acordaram Jonas, e Jonas com certeza já sabia que aquilo teria sido Deus sobre a vida dele, por ter desobedecido aquilo que o Senhor tinha para com ele. Então, naquele momento, aqueles marinheiros, junto com Jonas, tiraram a sorte. Falaram, vamos tirar a sorte, vamos ver quem vai cair, e aí a gente vai lançar para o mar. Foi quando eles tiraram a sorte e caiu em quem? Caiu sobre a vida de Jonas. E aqueles marinheiros, irmãos, eles teve compaixão de Jonas. Eles teve compaixão de Jonas. Eles já poderiam ter jogado Jonas no mar para ter cessado aquela tempestade, mas não. Eles continuaram tentando de todas as formas fazer com que eles conseguissem chegar até a margem. Mas quando o Senhor quer algo na minha e na sua vida, irmãos, quando o Senhor prepara algo em nossas vidas, é porque o Senhor, Ele sempre quer o melhor. Então, nem sempre, irmãos, aquela tempestade que está sobre a sua vida, aquela dor, aquele sofrimento, aquele mal, nem sempre, irmãos, é o inimigo que colocou. Às vezes é o Senhor que precisa colocar algo na minha e na tua vida, para que nós possamos novamente estar diante da tua presença, para que cada um de nós possamos estar mais presentes ao Senhor, junto de Deus, irmãos. Então, Jonas, o Senhor teve que colocar aquela tempestade para que Jonas enxergasse que o Senhor tinha outro caminho para a vida dele. Não era aquele que ele escolheu, mas sim o que Deus escolheu para a vida dele. E que cada um de nós nesta tarde, que cada um de nós venha entender que nem sempre é o inimigo que coloca algum obstáculo na tua vida. Às vezes é o próprio Deus para te alertar, para abrir a tua mente, para mostrar para você que o Senhor quer que você siga por este caminho, meu irmão. Que o Senhor quer que você siga por este caminho, minha irmã. Então, irmãos, irmãs, que nesta tarde cada um de nós possamos estar diante de Deus, obedecendo a tua vontade, para que nós não venhamos sofrer, para que nós não venhamos cair da presença de Deus, irmãos. Jonas, depois que tiraram a sorte, teve que ser jogado, lançado ao mar. E quando ele foi lançado ao mar, ele foi engolido por um peixe, por um grande peixe. E quando ele é engolido por aquele peixe, a tempestade se acalma. Então, irmãos, o Senhor, Ele está aqui para acalmar a minha e a tua tempestade. Mas para isso nós temos que obedecer. Aqueles marinheiros pagãos que adoravam outros deuses, através de Jonas, eles começaram a adorar o Deus vivo. Eles começaram a entender que o verdadeiro Deus era o Deus de Jonas. E quando Jonas foi engolido por aquele peixe, Jonas entendeu
o que o Senhor queria para ele. Jonas começou a orar por 3 noites e 3 dias e pedir misericórdia para Deus. E Deus ouviu a oração de Jonas. E Jonas foi levado até aquela cidade e ali foi cuspido pelo peixe. E aí ele teve que cumprir o chamado. E quando Jonas chegou naquela cidade de Nínive, ele começou a pregar o evangelho, começou a falar de Deus, começou a falar que Deus iria destruir aquela cidade por conta da maldade daquele povo, por conta daquele povo estar todo corrompido. Só que quando Jonas começou a falar essas coisas para aquele povo começou a temer a Deus, aquele povo começou a obedecer a Deus, e aquele povo começou a jejuar, começou a orar. O rei decretou ali que todos teriam que colocar roupas de sacos, roupas para que estejam assim mais próximo de Deus, orando, jejuando, todos naquele lugar. E o Senhor, por pura e misericórdia, o Senhor desistiu de destruir aquela cidade. Então, meu irmão, então, minha irmã, quando o Senhor colocar algo em sua vida, quando o Senhor tocar no teu coração, quando o Senhor pedir para você fazer algo, não tente desviar desses caminhos, não tente querer fazer diferente, meu irmão, não tente querer fazer diferente, minha irmã, porque o Senhor, Ele quer te abençoar. O Senhor quer cuidar de você, quer cuidar da sua família, quer cuidar dos seus filhos, quer cuidar do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. O Senhor quer cuidar da minha e da sua vida. Mas para isso, precisamos estar diante da presença de Deus. Precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos andar no caminho de Deus. Para que o Senhor possa abençoar a minha e a sua vida. E não acaba aí, meus irmãos. Jonas, depois de ter feito o que o Senhor pediu, Jonas ficou entristecido, porque o Senhor teve misericórdia daquela cidade. E às vezes, alguém faz um mal para você, às vezes alguém coloca você em outros caminhos, mas esse alguém se arrepende, esse alguém ora a Deus, e o Senhor tem misericórdia, e você se entristece, ao invés de você orar, agradecer a Deus, em vez de você falar: Senhor, me perdoa, Pai, por querer desejar o mal para aquela pessoa, me perdoa, Senhor, por estar no meu coração aquele desejo de ver aquela pessoa sofrer. E olha quanta misericórdia do Senhor. Aquele povo que estava corrompido, que estava destruído, que não teria mais jeito, aquele povo orou, buscou, jejuou e acreditou que o Senhor poderia ter misericórdia, e o Senhor teve. E eu aqui estou desejando até a minha morte, porque eu fiz a missão e o Senhor voltou atrás. Irmãos, que eu e você não seja igual ao Jonas, que cada um de nós possamos aqui fazer a missão que o Senhor coloca em nossa vida, mas que não venhamos querer que o Senhor faça do nosso jeito, que a missão que o Senhor nos deu, assim que acabarmos, que o Senhor tenha que fazer da forma que Ele pediu para nós, porque o Senhor é misericordioso, Ele pode mudar.
Então que eu e você, nesta tarde, venha entender que o Senhor, Ele é misericordioso. Então, meu irmão e minha irmã, se você fez algo errado, se você desviou do caminho do Senhor, mas se você se arrependeu, se você está aqui assistindo esse culto nesta tarde, e você, mais uma vez, falou em seu coração: eis-me aqui, Senhor, perdoa pelos meus pecados, perdoa pelas minhas falhas, perdoa por tudo que eu fiz de errado, Senhor, mas eis-me aqui, eu estou de volta, eu quero te servir, eu quero fazer do jeito certo, eu quero fazer conforme a tua vontade, eu quero fazer conforme o Senhor colocou em meu coração, e que eu não venha mais desviar dos seus caminhos, que eu não venha mais fazer do meu jeito, Senhor, porque o Senhor é que nos conhece, o Senhor conhece o passado, o presente, o Senhor conhece o futuro, o Senhor conhece os caminhos por onde a gente tem que andar. Então, Senhor, nesta tarde, ó Deus, que a minha vida possa estar contigo, que a minha vida possa estar diante do Senhor. Ó Deus maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, aqui ó, em Mateus 6, 14 e 15, a palavra do Senhor diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que estais no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então está escrito na palavra que a todo tempo eu e você devemos perdoar. Somos falhos, somos pecadores. O Senhor conhece a minha vida, conhece a sua vida, mas o Senhor, Ele é misericordioso. Então que nesta tarde, esta palavra venha entrar no coração da igreja e entender que nem todos os nossos problemas, nem todas as nossas provas são colocadas pelos inimigos. Às vezes, o Senhor precisa colocar uma prova em nossas vidas para que nós venhamos entender que o melhor é estar diante de Deus, é estar nos caminhos do Senhor, é atender às necessidades do Senhor, porque o Senhor, Ele vai abençoar a minha e a sua vida. Esta é a palavra, o nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora as ofertas, né, Bruno? Glória a Deus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Bondoso Deus, eterno Pai que estais no céu, Senhor, nesta tarde, nós te agradecemos, ó Pai, por este culto, te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez o Senhor estar conosco, Senhor. Ó Deus, te damos graças, ó Pai, pelos hinos entoados, te damos graças, Senhor, pela palavra que o Senhor enviou do céu. Ó Deus, nós cremos que esta palavra falou comigo, falou com a igreja, ó Pai. Ó Deus, que todos nós, Senhor, nesta tarde, possamos, ó Pai, sair daqui glorificando o Teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Senhor, se ainda tem alguém, ó Deus, entristecido, angustiado, ó Pai, visita, Senhor, nesta tarde. Continua, Senhor, abençoando. Continua derramando bênção sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo,
Senhor, mostra-nos o caminho certo, ó Pai. Não deixe, Deus, que venhamos assim desviar dos seus caminhos, desviar da tua presença, Senhor. Cuida, Senhor, aonde as nossas mãos não alcançar, Pai, que as tuas mãos possam alcançar, Senhor. Ó Deus, abençoe também nesta tarde as ofertas, abençoe a vida, Senhor, da tua igreja que tem sempre colaborado, que tem cuidado, que tem, Senhor, entregue, Senhor, em tuas mãos as suas causas. Ó Deus, te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O nome de Deus seja eternamente louvado. Glória a Deus. Me perdi um pouco aqui, irmãos, mas é que é assim, né? Sou novo, né? Ainda estou aprendendo que esses anciãos aí que têm anos de experiência, mas um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá, aí eu vou fazer um pouquinho melhor, porque quando sobe aqui nesse púlpito, o temor é muito grande. Quando a gente sobe aqui, a gente prepara alguma coisa, a gente quer fazer tudo certinho, mas como é o Senhor que guia, e como temos bastante temor, então às vezes acabamos assim, errando, mas que a Irmandade venha nos perdoar, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, neste momento, gostaria de falar com os irmãos sobre as ofertas. Sabemos que os dias de hoje está muito difícil, né? Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando necessidade, muitas pessoas precisando de ajuda, e só conseguimos alcançar esses objetivos com a ajuda da Irmandade. Então que nesta tarde cada um possa fazer a sua oferta, possa dar o seu melhor, e que o Senhor possa abençoar a sua e a minha vida. Vamos orar pelas ofertas? Glória a Deus, aleluia. Bondoso Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento, coloque em tuas mãos a vida dos teus filhos que ofertaram, Senhor, nesta tarde. Ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, abrir portas de emprego. Que o Senhor possa, Senhor, cuidar da necessidade de cada um. Ó Deus, que não seja uma troca, Senhor. Que seja, Deus querido, algo de coração. Porque o Senhor é poderoso para abençoar mesmo aqueles que não têm condições de ofertar. Mesmo aqueles que têm o desejo, não têm condições, o Senhor é poderoso para abençoar. Então que nesta tarde, cada um de nós, Senhor, possa ser abençoado por Ti, Senhor. Tudo isso te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Agora, irmãos, vamos cantar mais um hino, né? Para se despedir. É o hino 69. Prometo para os irmãos que o próximo vai ser melhor.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus, o conselho da palavra e a comunhão da igreja esteja em vossos corações para sempre. Amém. Deus seja louvado.